Vossa Excelência, com a palavra, deputado Enéas. Senhor presidente, os colegas deputados federais eleitos pelo PRONA do Estado de São Paulo houveram por bem indicar o meu nome, de acordo com o artigo 9º, parágrafo 2º do regimento interno desta Casa, para ocupar o cargo de líder do partido nesta Casa. E como vice-líder, o colega doutor Amaury Robledo Gasques. Muito obrigado, senhor. Você dá a palavra ao ilustre deputado Enéas. Excelentíssimo senhor doutor Inocêncio, presidente da mesa, excelentíssimos senhores componentes da mesa, excelentíssimos senhores colegas deputados do plenário. Em fevereiro de 89, exatamente 14 anos atrás, eu escrevi um manifesto do PRONA em que alertava a população brasileira para os riscos da ventania neoliberal que começava a soprar no hemisfério sul, ventos egressos do norte do planeta, a partir de uma concepção política que começava a tomar corpo, uma nova divindade assumia o cetro, o controle das ações governamentais na maioria dos países do orbe terráqueo. O mercado, erigido à categoria de um deus, decidiria o destino das nações. Desapareceriam as fronteiras para os fluxos de capital e todos teríamos, em um futuro não muito distante, um bem-estar social em concurso. E realmente tudo foi acontecendo como previsto. Em quase todos os recantos do mundo, a palavra da moda passou a ser globalização. O mundo transformou-se em um imenso cassino onde, pelo simples toque, uma tecla de computador, fortunas fabulosas são transferidas à velocidade da luz de um ponto para outro do planeta, sem que, para isso, exista qualquer correspondência com riquezas do mundo real, do mundo físico. Quem se atrevesse a falar Estado Nacional Soberano receberia de pronto o epíteto de troglodita, dinossauro ou qualquer coisa semelhante a um ser que viveu em priscas eras. Mas a contrapartida de um mundo sem fronteiras, onde teria sido conquistada a justiça social, longe está de ter sido alcançada, uma vez que, muito ao contrário, hoje, tristemente, o cenário que se nos afigura é exatamente o oposto do que era vaticinado pelos ideólogos daquilo que se convencionou chamar o mundo globalizado. Na verdade, passamos a ser uma neocolônia de potências hegemônicas que, irmanadas pelas suas necessidades básicas, de que são carentes, água potável, energia, alimentos e matérias-primas, determinaram a privatização de nossas estatais, subtraindo-as ao controle do Estado, lídimo representante do povo brasileiro, e continuam nos obrigando a vender a nossa riqueza mineral a preços aviltados. O domínio do povo brasileiro é exercido de fora para dentro, o controle é alienígena. Assim é que, abrindo as comportas da economia nacional, importando quinquilharias e exportando nossas riquezas in natura, submetidos à extorsão de todas as formas possíveis, exercida a partir dos ditames dos donos do mundo, fomos pouco a pouco vendo crescer nossa dívida pública, que passou de 87,8 bilhões de reais em dezembro de 94, 25% do PIB, para a cifra assombrosa de R$1 trilhão em dezembro de 2002, 80% do PIB. Juros dessa dívida, apresentados nos balanços do Banco Central, foram de 113,9 bilhões de reais em 2002. E é claro que o valor real pago foi maior do que esse, porque o mercado, entre aspas, exigiu do Banco Central taxas maiores que a base. Mas, apesar de tudo, aceitando isso, a cifra de 113,9 bilhões é assustadora. Agora eu afirmo, aí está a questão central, da qual todas as outras decorrem. Esse é o verdadeiro cancro fagedênico que corrói as entranhas da nação. Incomoda a mim,
a discussão sobre superficialidades. Claro que é preciso reexaminar o sistema de educação, a partir do qual estamos criando uma legião de mentecaptos, incapazes de concorrer no mercado de trabalho. Claro que é fundamental que se faça funcionar o Sistema Único de Saúde. Sou médico, sei do que estou falando. O sistema tem que sair do papel. Mas a discussão também não tem conteúdo substantivo, uma vez que toda a verba destinada ao sistema de saúde para todo o Brasil foi de 28 bilhões em 2000. Para concluir, ilustre deputado Enéas, essa presidência concede mais um minuto a Vossa Excelência. Mais um minuto, obrigado, Excelência. E agora eu pergunto, como é possível sobreviver a uma sangria dessa monta? Como se pode falar na necessidade de obter superávit fiscal quando se reconhece esse valor monstruoso, pago de juros? Como se pode pensar em cortar verbas se não se tem coragem de dizer basta a esse processo delituoso? Todo o sistema produtivo nacional perde nesse jogo imundo. Senhores, essa é a questão central. Tudo mais é despiciando, é secundário, é remendo, é flor de plástico. Hoje, pela primeira vez ocupando essa tribuna, a qual cheguei guindado pela vontade de mais de 1.570.000 eleitores, eu declaro expressamente aqui, como sempre fiz no Brasil e no exterior, que não... Peço a Vossa Excelência... Basta esse modelo pútrido, se essa excelência como líder. 10 segundos. É hora de dizer basta esse modelo pútrido, infecto, nauseabundo. É hora de declarar a independência econômica do Brasil. Obrigado, excelência. Obrigado. Muito bem, deputado. Deputado Enéas, é o último da inscritos. Parabéns à senhora pelo excelente desempenho no momento em que a senhora assume a presidência da comissão. Com o devido respeito a tudo que foi dito, e inclusive eu também assinei a moção, porque não há ninguém em sã consciência que possa ser a favor disso, de qualquer forma de guerra, eu quero deixar um comentário extremamente rápido. Em todos os tempos da história do mundo houve guerras, sempre. Sempre ditadas por interesses econômicos, macroeconômicos, não microeconômicos. Sempre foi assim. A história da Guerra de Troia é contada para crianças de um jeito, e para quem estuda em profundidade de outro. Quando o meu ilustre colega, o coronel, chamou a atenção de uma possível retaliação dos Estados Unidos, com respeito, é claro, ao que ele disse, mas não há nenhuma razão para se agir como foi feito com o Afeganistão contra populações civis inocentes e com o que se está fazendo agora. Na verdade, o que se passa é a absoluta deterioração do sistema financeiro internacional, que tem a égide nos Estados Unidos. O sistema financeiro internacional vive hoje uma bolha especulativa mundial que vai explodir. A guerra é apenas um instrumento. E um dos colegas salientou também a importância não só do petróleo, como do euro emergente, que põe em risco também a soberania do dólar. Moeda que não tem nenhum lastro mais, que é uma absoluta ficção. Antigamente, antes da decisão, né, de Nixon, havia necessidade de um lastro de ouro. Esse lastro não é mais necessário. Emitem-se dólares na velocidade que se quer. E se chega à cifra astronômica de mais de 1 trilhão, bem mais, de dólares girando por dia no sistema financeiro. O ponto, a meu ver, mais sério ainda, é que nenhuma nação está a salvo disso. Claro que nós temos que fazer moções, passeatas pela paz, claro. Claro que Vossa Excelência, com o poder de que dispõe nesta comissão, deve usar todo o esforço, extremo que seja, no sentido de, pelo menos, usando uma expressão latina, no jus esperneandi, fazermos chegar à potência maior o nosso vagido, o nosso sussurro de pedir que isso pare. Mas basta lembrarmos que, em agosto de 45, em Hiroshima, uma cidadezinha do centro do Japão que eu conheci, foi lançada uma bomba pequenina de 20 quilotons, muito menos de 1/1000 do arsenal bélico hoje dos Estados Unidos, se quiserem e puderem utilizá-lo. Naquela ocasião, os donos do poder mundial, né, já tinham decretado o fim da guerra. Já estava decidida
definitivamente a paralisação quando, por uma demonstração de força, Hiroshima foi destruído. Os fatos se repetem, como a colega deputada lembrou. Foi a invasão da Baía dos Porcos, foi Granada, foi o Kuwait recentemente. Não adianta termos ilusões, o mundo é assim. Os países não se relacionam por amizade, é por interesses. Vamos ser realistas. Vamos emergir da infância. Quando suas excelências, os donos do mundo, determinaram os tratados de não proliferação de armas nucleares, já estavam armados até os dentes. E hoje o que vemos é que uma nação como a nossa, prodigiosamente bem servida pela natureza, com potencial hídrico, potamográfico, fluvial, que chega a conter 21% da água do planeta, água potável, pela qual já se prevê em guerras, que tem uma riqueza mineral inimaginável, que tem um dia de sol equivalente a 120 mil usinas de Itaipu a todo vapor. Essa nossa potência tem as forças armadas combalidas, sem condição de nenhum recurso se um ataque for perpetrado contra nós. E eu aproveito a oportunidade que Vossa Excelência me deu para deixar ao lado da moção, que é significativa e importante, um apelo, que Vossa Excelência converse também com o Ministro da Defesa, com as autoridades militares, para que nós acordemos do sono letárgico em que estão nos fazendo mergulhar, para que saibamos que num tempo não muito distante poderemos ser nós a terra que estará se comportando como hoje o Iraque. Muito obrigado, Vossa Excelência. De acordo com o artigo 9º, parágrafo 4º, conceda a palavra pela representação do PRONA ao nobre líder Enéas. Muito obrigado, senhor presidente, doutor Inocêncio. O texto que vai ser pronunciado por mim, com a permissão de Sua Excelência o Presidente, é uma mensagem que o PRONA transmite a Sua Excelência o Presidente da República. No dia 19 de março de 2003, o mundo assistiu perplexo ao início da investida bélica dos Estados Unidos da América do Norte contra o território do Iraque. As razões apontadas para tal atitude, que contrariou inclusive decisão da ONU, foram a existência naquele país de armas de destruição em massa, além de uma possível insatisfação coletiva contra o governo, apontado como ditatorial e sanguinário do senhor Saddam Hussein. Na verdade, as razões que levaram os Estados Unidos a realizar a invasão armada de um país livre e soberano, pelo menos em teoria, longe estão de representar uma preocupação com os destinos da humanidade, eliminando possíveis focos de terrorismo internacional e muito menos de significar apreço pelas condições de liberdade e democracia do povo iraquiano. Para entender bem o processo, é necessário remontar ao acordo firmado em 1944 em Bretton Woods, nos Estados Unidos, onde se definiu o dólar como moeda de referência nas transações internacionais e se exigiu que passasse a existir, como garantia da validade da moeda, um certo equivalente em ouro depositado em Fort Knox. Estava instituído o padrão ouro. Em 71, o presidente Nixon rompeu as regras estabelecidas em Bretton Woods e a emissão da moeda americana passou a ser feita segundo os interesses daquela nação. A partir daí, então, os Estados Unidos passaram a ser a casa da moeda do mundo. Mais recentemente, com o advento e explosão da informática, deixou de ser necessária até a emissão de moeda. Através de impulsos de computador circulam diariamente, de um a outro ponto do planeta, fortunas fabulosas, da ordem de 1 a 2 trilhões de dólares, dos quais apenas cerca de 2 a 3% correspondem a transações comerciais, sendo o restante especulação pura, sem nenhuma correspondência com o mundo físico, como vem assinalando o renomado economista e pensador americano Mr. LaRouche, no hebdomadário Executive Intelligence Review, periódico em que Mr. LaRouche estuda, disseca e explica a crise do sistema financeiro internacional como caminhada para um abismo que, se não detida, levará sem dúvida a humanidade para uma nova idade das trevas. Esse é o império do dinheiro falso, do papel pintado,
que não tem coisa alguma a ver com a realidade do mundo físico. As riquezas reais do mundo físico são água potável, da qual detemos 21% que existe no mundo, matérias-primas do reino mineral. Nessas também somos o país mais rico do mundo, florestas, possuímos a maior do mundo, rebanhos, solo propício à agricultura, etc, 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 etc. Pois bem, os Estados Unidos veem com muita preocupação o avanço do euro como moeda de troca no mundo europeu e no resto do mundo. E o Iraque, que já detém a segunda maior reserva petrolífera do planeta, cometeu a ousadia, no ano 2000, de resolver adotar o euro como sua moeda de troca nas relações internacionais, no que foi seguido parcialmente pelo Irã, pela China e Rússia. Não há dúvida que a maior potência imperial não terá coragem de atacar a China, porque ela detém o controle do ciclo nuclear, ela tem bomba atômica. Não dá para enfrentar os megatons dos Estados Unidos, mas eles, por certo, não quererão ver Washington ser varrida do mapa da Terra. É a dissuasão estratégica, única ferramenta a ser utilizada por um país para impedir a ação predatória de um outro país sobre o seu território. Daí porque eu propus, na eleição presidencial de 98, que o Brasil não assinasse o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Fui achincalhado, vilipendiado por grande parte da imprensa brasileira, antinacional, apodrecida, em franca decomposição, que se apraz com o Estado servil, em que se encontrava e ainda se encontra o governo brasileiro de joelhos no cenário internacional. Neste momento, agora, em que a maior parte do mundo civilizado se descontrária à invasão do Iraque pelos Estados Unidos, não basta a nós do Brasil, potência continental, dizermos que não estamos de acordo com a invasão. Não adianta coisa alguma sacudirmos lenços brancos e fazermos passeata de paz, como não possuímos um potencial bélico mínimo pela deterioração programada a que foram submetidas nossas forças armadas, com a conivência do poder constituído apátrida. Forças armadas que não detêm recursos para suprir seus velhos aviões de combate e seus tanques obsoletos, ou mesmo para alimentar suas praças. Só existe uma possibilidade para contrapor-se a esse verdadeiro genocídio, digno de fazer inveja às hostes de Assurbanipal, quando, na antiga Assíria, arrancava a pele em vida dos seus prisioneiros de guerra. É a ruptura definitiva com o modelo pútrido que nos é imposto pelo sistema financeiro internacional, do qual são tentáculos o FMI, Banco Mundial, BID, Organização Mundial do Comércio, Ética Terva. E agora falo diretamente a Sua Excelência, o Presidente da República do Brasil. Vossa Excelência tem em suas mãos uma oportunidade ímpar na história do Brasil. Aproveite a oportunidade histórica que nos está sendo oferecida pelos próprios donos do mundo. Diga basta a esse modelo nauseabundo e infecto que suga as entranhas da nação. Ordene que não mais sejam pagos por ruptura unilateral os juros da dívida pública, que chegaram a 114 bilhões de reais em 2002. Vossa Excelência estará assim criando condições de sobrevivência para brasileiros que não têm mais esperança de futuro com dignidade, uma vez que todo o resultado do seu trabalho, toda a produção nacional, tudo se esvai como uma flor que se estiola. Isso tem que ser feito, e já está quase passando do tempo, porque o total da dívida pública, incluídas a interna e a externa, cresce como um tumor maligno e já ultrapassou a assombrosa cifra de R$1 trilhão. A suspensão do pagamento do serviço da dívida pública, como é previsível, traz-nos-á algumas dificuldades em diversas áreas do comércio exterior. Mas lembre-se, Vossa Excelência, que já passamos por situação semelhante quando da Grande Depressão de 1929. E a ela sobrevivemos como sobreviveremos agora. Somos quase autossuficientes em petróleo. Produzimos cerca de 95% do total de 1,8 milhão de barris que consumimos por dia. Não nos preocupemos com chips e artigos similares que importamos das transnacionais sob o domínio do Império,
vindos de Taiwan, da Coreia, ou seja lá de onde for. Temos gente boa e muito boa, técnicos e engenheiros altamente qualificados, atualmente desempregados ou trabalhando em lanchonetes, dirigindo táxis, cidadãos ávidos para criar e produzir nas áreas em que foram qualificados. Já tivemos exemplo disso no passado, na indústria aeronáutica, no trabalho desenvolvido pela nossa Embraer. E não tema, Vossa Excelência, pelo aporte dos tão decantados investimentos externos. Relatório do Tribunal de Contas da União, examinado pelo professor de Economia, doutor Adriano Bernardo Amaral, mostra que na média dos últimos 10 anos, para cada $1 com que o Banco Mundial e o BID financiaram o Brasil, o país mandou para fora $1,4. Atrairíamos instantaneamente França e Alemanha, que expressamente já declararam seu repúdio à ação anti-americana no Iraque. Para elas que precisam muito do petróleo, podemos acenar com a energia da biomassa, que no nosso país, com a riqueza imensurável de luz solar de que somos dotados, pode apresentar-se como álcool e óleos vegetais, capazes de substituir com vantagens todos os derivados do petróleo. E tanto a China como Rússia e Índia, além de vários outros países, poderão ser excelentes parceiros comerciais num caso de retaliações advindas do Império Americano. E não se fale em risco de não abastecimento. Nossos irmãos da América Latina e da Ásia estarão prontos, sem dúvida, a estabelecerem parceria conosco, visando também a se libertarem do octopus que lhes suga o sangue circulante. Claro está que medida desse jaez implica decisão enérgica, firme, que pode ser traduzida em uma palavra: coragem. Esta é a mensagem que dirijo a Vossa Excelência em meu nome, em nome do Prona, e o faço também em nome de mais de 1.570.000 eleitores, representando a maior votação individual jamais obtida na história da República do Brasil para a Câmara dos Deputados. Coragem. Dê um grito de independência econômica, senhor presidente, com quase 181 anos da independência política. Dê um passo à frente. Vossa Excelência será seguido por todos os brasileiros que o guindaram a sua condição atual, na expectativa de que Vossa Excelência pudesse libertá-los dos grilhões da escravidão secular. Obrigado, doutor Edson. A palavra o deputado Enéas Carneiro. Com a permissão de Sua Excelência, o presidente da Casa, eu me dirijo a todos os colegas deste parlamento, pela primeira vez com o parlamento cheio. Nós estamos diante de um momento terrível na história da nação. Terrível, uma vez que, de maneira subreptícia, escondida a socapa no texto que está sendo apresentado, como uma medida que visa a modificar o texto constitucional, no seu artigo 92, ali, escondida a sorrelfa, está a tese que é extraordinariamente deletéria, já tão solapada em suas bases. Aquilo de que não se quer falar, mas que está ali embutido, é a independência ou autonomia, chame-se como quiser, use-se o epíteto que se quiser, para o Banco Central. Na verdade, o Banco Central já é independente de fato, já faz o que quer, uma vez que, dirigindo-o, estão figuras egressas do sistema financeiro internacional, que é, na verdade, um modelo de octopus, na imagem bela de Júlio Verne, que suga as entranhas da nação. É o que agrava a pena. Taxas de juros exorbitantes são determinadas pelo Banco Central. E está nas mãos de Sua Excelência, o Presidente da República, ainda, pelo menos o direito de se apresentar contra isso. Repito, se nós do Parlamento aquecermos a essa primeira investida, mais à frente, tenham certeza, e o filme já se passou aqui nesta casa, quando eu era observador à distância, mais à frente teremos um Banco Central não mais independente de fato, mas de direito. E Sua Excelência, o Presidente da República, terá perdido
a última das oportunidades que ainda pode deter em mão, que é determinar a política creditícia, a taxa de juros e outros elementos fundamentais para a macroeconomia nacional. Eu digo aos senhores, e eu digo com toda a ênfase de que disponho, no momento em que o Banco Central for independente, não é necessário mais haver eleição para presidente da República, basta haver eleição para o presidente do Banco Central. Senhores, nós vivemos todos nós mergulhados, esmagados, vilipendiados por um sistema financeiro internacional pútrido que chega a nós através de organismos internacionais como o Fundo Monetário, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, ética terva, como disse há poucos dias para o plenário quase vazio. É preciso que acordemos, é preciso que percebamos que nós estamos sendo enganados, e pior do que isso, que a população brasileira, que não tem acesso à informação, que não sabe o que é taxa de juros, que sabe mal e porcamente que precisa comer, é preciso que nós acordemos desse sono letárgico e digamos não definitivo, peremptório neste momento. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Enéas Carneiro. Eu peço, vênia, a Vossa Excelência, eu posso retificar o voto? Pois não. Posso? Tem. Na ocasião exata em que Vossa Excelência dirigiu a palavra, eu estava atendendo o governador Fleury. Pois não. E estava fazendo uma comunicação importante. A votação do PRONA é não, Excelência. Não. Obrigado. Doutor Enéas não quer falar mesmo, deputado? Deputado... Desculpa a senhora pela falta, eu fui à Amazônia convidado pelo comandante do Exército, eu e alguns colegas, alguns inclusive da comissão aqui, o coronel Alves e o capitão Bolsonaro, e contraí um mal lá, não tive diagnóstico. Fiquei Um mal? Um mal, quer dizer, uma doença, uma afecção cujo diagnóstico não foi possível ser realizado. Fiquei uma semana e estou só, já que a senhora me deu a palavra, desculpas a senhora. Pois só não, pela deputado. Pronto, o comandante voltou, então agora, deputado Enéas. Não, ele faz as duas respostas, por favor. Almirante, a pergunta já foi respondida, mas para não retirar meu nome. Quando Vossa Excelência, de maneira categórica, peremptória, clara, concisa, respondeu não ao colega parlamentar, a resposta já foi dada de maneira inequívoca. Já que estou com a palavra, 2, 3 minutos, eu queria dizer para Vossa Excelência, como o deputado não ouviu, eu estou repetindo, a pergunta já foi respondida sobre o fato de ter ou não a Marinha condições de enfrentar uma agressão, né, em águas oceânicas, e a resposta já foi contundente de Sua Excelência, o nosso comandante. Almirante, são só algumas postulações. Eu costumo dizer, eu sou educador há mais de 30 anos, eu costumo dizer que o mundo não é aquilo que a gente vê quando abre a janela da casa. E fico um pouco triste quando percebo, no congresso do qual eu participo, que se arranha a realidade. E aqui não há crítica a Vossa Excelência, porque como militar brioso que é, e oficial general, tem que ter bastante comedimento, né, em todas as teses que Vossa Excelência aduz. Mas o que me incomoda e me dá tristeza, e a nossa presidenta sabe muito bem, é a situação de desconhecimento, ou de não querer se tocar na questão crucial, na razão de ser, de por que não há recursos. Quando Vossa Excelência disse há pouco, se nós fôssemos um país rico, mas Vossa Excelência o sabe, tanto quanto eu e mais do que eu, que, por exemplo, o que nós temos de nióbio no Brasil, e nós somos o maior produtor do mundo, com mais de 95%, far-nos-ia a potência mais rica se pudéssemos vendê-la a preços de mercado e não a preços determinados lá fora. Nós vendemos alumínio lá do norte do país a um preço inferior ao custo de extração. Vossa Excelência, em toda a discussão, a qual eu estive atento, citou a Namíbia, que hoje só tem buracos, porque o minério foi arrancado pelas potências ditas transformadoras, que desde a criação da trilateral nos relegaram o direito de sermos apenas extratores. A enunciação seria penosa de tudo aquilo que nos é retirado a preços aviltantes, riqueza real, que é a matéria-prima, e pior ainda, quando se olha para os Estados Unidos e se diz que eles são ricos, meu Deus, nem manganês eles têm para a indústria siderúrgica. Na Pensilvânia,
a montanhas com milhões de toneladas, manganês que foi extraído da Serra do Navio, no Amapá. Quer dizer, céus, é a minha pergunta triste que sempre faço. Até quando isso vai continuar? Até quando Sua Excelência, o presidente que precedeu o atual, recebeu a dívida mobiliária no valor de 50 bilhões, naquele tempo o dólar apareado ao real, privatizou estatais, fez o que quis com a anuência do Congresso Nacional, vendeu a Vale do Rio Doce, gigante, maior mineradora de ferro do planeta, tudo de maneira bem sintética, que se leva uma hora numa exposição. E a dívida pública cresceu, chegou a mais de 500 bilhões, bem mais. Agora, recentemente, o novo governo, nesse trimestre agora que acabou, já aumentou o estoque da dívida em quase 50 bilhões de reais. Quer dizer, o desemprego cresce assustadoramente. Quando Vossa Excelência, de maneira tão honesta, e era tão bonito, né, poder dizer isso para toda a nação, e eu o direi, Vossa Excelência diz, não temos condições, Vossa Excelência está fazendo o coro com aquilo que eu ouvi há pouco, quando visitei a Amazônia, a convite de Sua Excelência, o comandante do Exército, fiz parte de uma comissão, e vi o comandante militar da Amazônia dizer que não temos recursos. Perdoe-me, comandante, nós temos recursos. É que eles são desviados criminosamente, não de maneira subrepetícia, de maneira clara, para pagar serviço de dívida pública que há muito tempo já foi pago. Chega a me causar espécie quando vejo, e a denominação, inclusive, é anacrônica, o que se chamava esquerda no passado, líderes se levantam e discutem, no fim votam ao lado das propostas. Quer dizer, parece-me, e eu não, apesar de ter sido militar quando jovem, não sou obrigado a ter a parcimônia de Vossa Excelência, parece que nós estamos num gigantesco faz de conta, em que, por uma razão ou por outra, ninguém põe o dedo na ferida. Quando Vossa Excelência disse, já respondeu e eu já fiquei certo, não temos condições. E o ministro da Aeronáutica, o atual comandante, condição a qual foi relegado também num absurdo de desfacelamento da nação, a essa condição, eu digo a Vossa Excelência o seguinte, é apenas uma postulação. Não como militar, mas como cidadão, que nas conversas, pelo menos, que Vossa Excelência chame a atenção. Eu já pedi isso, falando do Congresso, e não saiu uma linha na imprensa, porque ao contrário do que eu vi muito aqui, a imprensa é antinacional. Absoluta e totalmente antinacional. A imprensa não veicula, de maneira alguma, aquelas questões que são centrais, viscerais, para a economia nacional. Por isso eu sou um observador. A pergunta que eu ia fazer, repito, já foi feita. É apenas uma postulação. Há pessoas acordadas, muitas, que veem o abismo para onde todos nós estamos caminhando, com esses problemas, entre aspas, sociais, que estão decantados. A situação brutal de endividamento externo, a que o país está submetido, explica perfeitamente porque Vossa Excelência mostrou que de 2, pouco, não me lembro o número exato, bilhões, são 700, um terço. Realmente, Excelência, é um terço a que fica para o Brasil, para todos os gastos, não só da Marinha, como da Aeronáutica, como do Exército, onde as tropas nem comida têm mais, para aquela coisa gostosa que é o convívio no quartel. É só um desabafo, Excelência. Eu sei que uma figura no parlamento pode muito pouco. Vossa Excelência sabe, eu fui candidato a presidente da República com essas ideias. A ideia de ruptura com o modelo. Não é ruptura bélica, nós não temos condição de enfrentar na Argentina, talvez. Estou falando de um conflito completo. Exército, Marinha, Aeronáutica. Mas nós temos muita riqueza mineral. Temos muita coisa que pode ser negociada. Temos muita condição de impor nossa soberania de fato e não de faz de conta. Parabéns a Vossa Excelência pela honestidade belíssima, quando respondeu a pergunta que eu ia fazer. Obrigado, Excelência. Palavra, comandante. Bom, queria agradecer ao deputado Ivan Lazolin Enéas aí pelas suas colocações. Deputado Ivan, o que o senhor ou a comissão, vamos dizer assim, a Marinha entende que o Brasil, o país, tem uma sequência enorme de mazelas, né, que tem que ser corrigidas. Então, eles têm que estabelecer prioridades para aplicar os seus recursos. Recursos, se nós fôssemos ver no detalhe, como afirmou o deputado Enéas, eles até existem. Esse pensamento, o senhor me perdoe até a expressão, vamos dizer assim, meio sonhador de que o Brasil não está ameaçado, isso é muito perigoso, porque já houve épocas em que nós não estávamos ameaçados e que, de repente, fomos agredidos
não sou ameaçado. Eu só fico inibido, isso já foi mencionado até pela formação de disciplina, etc., é de ficar vendendo essas dificuldades para a imprensa. Isso eu não faço. Eu faço aqui nesta comissão, que tem o encargo de zelar pela defesa nacional, e com o meu superior, o ministro da Defesa. Vossa Excelência permite ainda? Existe uma questão, e eu a repito sempre para um público através da televisão, é a condição de colônia a que nós tristemente ficamos submetidos quando nós nos vemos de joelhos no cenário internacional. A raiz da questão, a raiz é essa. Daí decorre tudo o mais. Tudo mais daí decorre. O esfacelamento das Forças Armadas, a destruição dos hospitais públicos, o não aparelhamento, etc, etc. É nesse sentido que sempre que posso, quando Sua Excelência Presidente me chama para dar, o meu recado é de independência econômica. Há um colega de Vossa Excelência, um almirante, Gami Silva, que foi comandante do Grupo de Estudos do Baixo Amazonas, está reformado, que é um amigo meu. E com ele, eu, em conjunto, estudei bastante essas questões. Ele é da força a que Vossa Excelência pertence, na ativa. E fiquei impressionado, e agora, recentemente, quando lá estive, com aquele trabalho extremo que é feito pelos pelotões de fronteira. E triste fico quando vejo a chamada nação Yanomami, mais de metade da área já do território, atualmente do estado de Roraima. Daí, para nós dizermos que a independência pode ser declarada da nação Yanomami, é um passo, um enclave dentro do país. E eu concordo também com Vossa Excelência quando diz que é sonhadora a tese que nós estamos em paz, paz eterna. Eu peço desculpas por ter tomado o tempo. Obrigado. O senhor, pela ordem, eu gostaria de manifestar. Com Vossa Excelência, a palavra, deputado. Na qualidade de líder. Tem Vossa Excelência a palavra por 5 minutos, deputado Enéas. Senhores deputados, senhoras deputadas, na década de 80, em 1986, exatamente, eu presidi a Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro e deflagrei uma campanha naquele estado onde se visava exatamente a estabelecer consciência no seio da juventude e da adolescência do que representava esse hábito terrível que é o hábito de fumar. Naquela ocasião, eu não tive, como só ocorrer, o poder público mobilizado do meu lado. Agora fico estarrecido quando vejo, após algum progresso ter sido conseguido no nosso país, vir à tona a apresentação de uma medida provisória que visa a perpetuar por mais alguns anos o direito de uma propaganda terrível ser apresentada à juventude como resultado de sucesso, de prodígio, uma vez que é ligada permanentemente ao sucesso de desportistas que conseguem projetar-se no cenário mundial. Na verdade, o que todo mundo precisa saber é que não pode haver transigência com cigarro. Não pode haver. Um primeiro cigarro que se coloca na boca, senhores deputados, é bom que se saiba, equivale ao fato de colocar a boca em um cano de descarga de automóvel. O que todos precisamos saber é que o monóxido de carbono ingerido na fumaça de cigarro aspirado liga-se com uma potência 210 vezes maior que o oxigênio à hemoglobina. Cigarro é veneno. Na verdade, é a única causa de morte evitável, segundo a própria Organização Mundial de Saúde. Não pode haver transigência. Se há concurso de Fórmula 1 ou Fórmula 2, isso não interessa. Isso é falta de respeito com a população. Que o governo se ponha de joelhos e outras coisas, tudo bem. Que o governo ceda as transnacionais, tudo bem. Não adianta falar mais. Mas que o governo, pelo menos em sua mediocridade, proterva, se coloque a favor da saúde da população. Não pode haver transigência. Que esta casa a qual eu pertenço e para a qual fui trazido pela maior parcela da população que votou em deputado federal, que esta casa não ceda a mais essa atitude sórdida e que se diga não a essa medida provisória. Muito obrigado.
Muito obrigado, Paulo. Concedo a palavra ao ilustre deputado Enéas. Senhores conferencistas e ilustre plateia. Primeiro, apesar de não ter outorgado o direito de defender o professor Paulo Nogueira, que não conhecia, conhecendo hoje, quando eu vi menção específica a seu caráter amargo, e quando o meu colega, o doutor Delfim, deputado, disse que o senhor está falando em catástrofe, eu queria dizer para os senhores todos que ele não é amargo, ele é até doce. Chega a ser doce. Amargo sou eu, vamos ver por quê. Quando o senhor fala por alto, en passant em catástrofe, com muito cuidado, e eu entendo que o senhor o tenha, o senhor não quer entrar em números. Vamos falar de números? O país não é esse que nós estamos. Nós estamos numa redoma de vidro, em que especialistas de alto coturno, de alto gabarito, tratam de questões da mais alta relevância nacional, com o conhecimento que têm, mas a realidade da rua é bem diferente, muito diferente. Se não, vejamos, após Sua Excelência, o nosso presidente, e aqui não vou falar de ninguém em particular, concordo com o professor Nogueira, não há ninguém em particular que deva ser citado. O problema é de um modelo perverso, cruel, concentrador de renda, modelo que nos faz, no Brasil, sermos uma colônia, cujo papel principal é mandar recursos para a metrópole. A metrópole não são os Estados Unidos, são as potências hegemônicas. Antes de, nessa análise ser feita, para a pergunta que quero fazer ao doutor Nogueira, a questão principal é, como nós estamos de fato? Se nós temos, em dados oficiais, dessa coisa estranha, que chamam de caixa preta, e que apresenta balanços de uma dificuldade tremenda de análise, não por mim, que sou professor de medicina, mas por economistas do porte de Décio Munhoz, de Adriano Benaião da Moral, que dizem da dificuldade de análise de dados muitas vezes escamoteados ali. Pois bem, qual é a realidade? A realidade oficial é que no ano transato, de 2002, para um orçamento que é pouco mais do que o dobro disso, foram remetidos para o exterior, ou para seus representantes aqui dentro, 113,9 bilhões. É um número astronômico. Muito, muito mais do que se fala em gasto com saúde, em gasto com a marinha, em gasto com educação e etc. E essa palavra pode ser repetida 5, 6 vezes. Eu concordo, gênero grau, com o doutor Paulo Afonso, nosso colega, deputado, quando ele disse, o seminário Banco Central, Autonomia versus Dependência. Senhores, o prato está feito. O pudim está à mesa. Não há solução. Ninguém está aqui com a ilusão infantil de que nós vamos mudar a regra. Isso já está decidido, vamos deixar de ser crianças. Como foi decidido, e assim foi feito, e se fez, e todo mundo viu no Congresso, pelo menos na Câmara onde eu estava, quando se mexeu no artigo 9.2, o senhor se recorda da Constituição? Discursos homéricos, vozes tonitruantes. E no fim, houve 13 dentre nós que se manifestaram contra aquela verdadeira heresia, quebrar-se o direito constitucional de não ir adiante isso. Tornou-se infinitamente mais fácil fazer o que se pretende fazer. Na verdade, eu falei apenas de recurso financeiro mandado para fora ou para os seus representantes aqui dentro. O problema a que nós estamos assistindo é a reprise de um filme. Quando se falava há 4 ventos sobre as privatizações, eu me recordo, eu era um espectador, né, que estava do lado de fora, e eu vi que se falava tanto sobre a Vale do Rio Doce. Meu Deus! E o argumento é que ele iria produzir mais. Eu vi tantas discussões a respeito, e que os recursos, né, iam ser maiores. Eu pergunto, o que adiantou isso? Se nós nos detivermos um pouquinho a analisar o que representava e ainda representa a Vale do Rio Doce da economia nacional, um gigante da produção mineral. Se nós olharmos para o fato de que nossas riquezas são mandadas para o exterior a preço de banana, se nós nos lembrarmos que nós somos o maior produtor do mundo de nióbio, sem o qual não se constroem aviões supersônicos, e que ele vai embora, nós temos 97% a 98% dele. Se nós pensarmos que o alumínio lá do norte do país é vendido lá fora por um preço que vale menos que uma noite no hotel de 5 estrelas de New York, uma tonelada de ferro, ou um quilo de alumínio, se imaginarmos que o quartzo é vendido em natura
a menos de $0,5 no quilograma, e que voltam os chips a $3.000 no quilograma. Pelos céus, o que falta para reconhecermos que nós somos colônia, meu Deus? O que se quer é agigantar o fosso, isso sim. É fazer com que o mínimo poder que ainda tem Sua Excelência o presidente, mínimo, dele seja retirado. Nós temos isso sim. Os senhores dirão, por que o senhor está falando se diz que está resolvido? É o jus sperdeandi em latim. Né? É o direito de espernear. Já que esse direito nos é dado, pelo menos nós o utilizamos em bom vernáculo, pelo menos, para que não sejamos alcunhados, com o meu ilustre colega Delfim, de jurássicos, né? De pertencentes àquele período da Mesozoica, né? Onde todos nós andávamos. Né? Onde éramos companheiros. Eu também não uso, doutor Delfim, essa expressão, porque eu não penso estar numa república bolchevista, com todo respeito ao senhor. Eu não me sinto nela. Eu tenho todo o respeito por Sua Excelência, o presidente, e tenho todo o cuidado de, quando me dirijo a ele, tratá-lo com o respeito que merece. Mas, lamentavelmente, Sua Excelência, nos 4 meses, fez com que o desemprego, que era 10,5% da população economicamente ativa, que já tem muita coisa no termo mal definida, e o senhor sabe tanto quanto eu, melhor do que eu sou professor de medicina, sou economista, mas desses 10,5%, hoje chegamos a 12,4%, 4 meses. Mas quem é que tem coragem de dizer que essas taxas de juros são defensáveis? Será possível que não percebem essas pessoas, certas pessoas que falam assim, que isso é um abuso da inteligência humana? Se a inflação brasileira fosse uma inflação de custos, se todas as pessoas comprassem videocassetes, etc., tudo bem, detém-se o custo, mas numa população que quase 2/3 vivem numa economia de subsistência, pelos céus, e se apenas um aceno de mão, e se apenas o contraponto da orquestra, dizer, senhores, detentores do poder mundial, nós estamos de acordo, não vamos mudar nada, e o que se quer é gigantar ainda mais o fosso, cada vez mais. Reparem, quanto maiores as taxas de juros, claro que cai a produção. Quem é que tem coragem de negar isso? Como é que o empresário pode produzir, como disse o doutor Rolamão? Como? Esmagado. Como ele pode? Com uma tributação extraordinária. Eu vi sorrisos também quando se falou em um país com carneiros. Mas, pelo amor de Deus, o doutor Mahathir da Malásia já teve coragem de dizer chega. Chega. Até quando nós vamos continuar servos, de joelhos? Alguém dirá, o senhor só fala em catástrofe. Mas o que é que nós vemos no país? Será o que está aqui dentro? O que é que nós estamos vendo? Prostituição infantil, prostituição juvenil, desemprego. Nos pontos onde os ônibus param, eu não estou falando de Brasília, não conheço aqui a cidade, também para falar, mas em São Paulo, eu já vi em pontos de cruzamento de veículos, indivíduos com uniformes, estava na ocasião minha colega, doutora Vandigo, de uniformes, eu não me lembro exato, alguma coisa assim, sindicato dos trabalhadores autônomos nos semáforos. Meu Deus! Onde nós chegamos? Quer dizer, eu sinto vendendo, aí dirão, vendendo no ponto onde os ônibus cruzam, onde param, no semáforo, ou no sinal, ou no sinaleiro, dependendo do lugar do país, como se chama. A gente está vendendo para sobreviver. E vendendo o quê? Quinquilharia. Vendendo produto importado, enquanto a indústria nacional está patinando. Meu Deus! Os senhores dirão catástrofe? Tudo bem. Tudo bem, eu aceito o epíteto. E pedi outorga ao professor para defendê-lo. Eu não sou doce, professor, sou amargo. Eu vejo uma realidade dura, terrível da nação. Há 14 anos eu digo as mesmas coisas. Não há solução à vista, não tenham ilusão. Enganam-nos, outra vez, com eufemismo, autonomia e independência. Palavras lindas. No fundo, o que se quer é que o sistema financeiro internacional, eu uso a expressão de maneira bem abrangente, não é FMI. FMI é um braço apenas do octopus, que suga as entranhas das nações. Eu falo de Banco Mundial, de Banco Interamericano, que nos últimos 7 anos, para cada $1 que aqui deixaram, levaram $1,4. Corrijam se o dado estiver errado. Investimentos para quê? Nós somos uma potência gigantesca, uma potência que tem, sem dúvida, talvez uma condição insólita, uma condição inusitada, uma condição única de sobreviver a um bloqueio. Nós temos condição de ditarmos nossas próprias regras. E dirão a cada instante, e agora sim, os modernos, dirão, não, o mundo é global. Nós temos que estar integrados.
Nós precisamos de zircônio, por exemplo, sem o qual não fazemos nada em Angra. Muito bem, conversamos com a França. A França não precisa de alguma coisa? A França tem zircônio. Qual é o problema? O que custa darmos o grito de independência? O que custa termos coragem? Levantarmos-nos dessa condição de servos, desse sistema pútrido, que movimenta por dia mais de 1 trilhão. E bem mais, sabe, os professores? Tempo esgotado? Muito bem. A pergunta é professor Nogueira. Obrigado, doutor Delfim. Eu sou disciplinado. Sou extremamente disciplinado. Eu gosto de ordem do que estou vendo aqui. Porque desagrada-me quando estou lá na sala da Câmara, o senhor está lá e os colegas, quando um colega fala e está todo mundo conversando. Doutor Bola, a pergunta é a seguinte. Para o senhor, que eu tenho a resposta minha, quero ouvi-la do senhor. Esse não. Tá bom. Obrigado. Doutor Bola, a pergunta é simples. O senhor acredita, pergunta específica ao senhor. O senhor acredita, o senhor crê, com a sinceridade... Outro? Só uma pergunta, doutor. Não, o senhor crê na possibilidade de, em algum tempo no futuro, próximo ou médio, o sistema financeiro internacional romper-se como uma grande bolha especulativa que sangra os recursos das potências que pretendem estar em ascensão? O senhor acredita que, de uma forma ou de outra, nós teremos o novo acordo de Bretton Woods, que foi rompido em 71 pelo presidente Nixon? O senhor acredita que haverá condição, eu quero sua opinião, eu atendi a mim, para que países como nós, Argentina, todos os irmãos da América Latina e da África, possam levantar-se e ter um lugar ao sol? Ou, na sua opinião, a caminhada para o abismo é definitiva? Muito obrigado, senhor. Muito obrigado a Vossa Excelência. Dou a palavra ao Paulo. Deputado, eu não acredito que vai haver um novo acordo de Bretton Woods ou nenhuma reforma abrangente da arquitetura financeira internacional, a menos que ocorra uma implosão de tal ordem na economia internacional e nas finanças que possa afetar os interesses dos países desenvolvidos de maneira clara. Enquanto isso não ocorrer, a sucessão de crises que às vezes sacodem violentamente... Deputado Enéas Carneiro, do Prona de São Paulo. Senhor ministro, porque essa heresia que foi feita no Brasil é algo contra que eu e Bolsonaro de que nós discordamos totalmente. O senhor é o nosso ministro. Ministro, primeiro agradecer a nossa presidenta, que não é presidenta não, ela é mestre escola. Eu ia sair e ela faz sinal para mim, fica, e a gente fica mesmo. E nós obedecemos a nossa presidente de maneira bem disciplinada. Ministro, só algumas considerações só, para que Vossa Excelência... Eu já tive o privilégio de almoçar com o seu Estado-Maior, de modo que já conhecemos, né? Nos conhecemos já. Mas alguns comentários que eu acredito precisam ser feitos, para que Vossa Excelência sinta que não é a opinião de todos o que um ou outro diz. Primeiro que essa história de que nós não estamos em guerra, não vamos entrar em guerra, isso é uma coisa de criança. Isso é Alice no País das Maravilhas. Em nenhum momento da história do mundo foi possível dizer, e talvez nunca possa ser, que não vai haver guerra. Isso é de um pueril, extremamente infantil, né? Com todo respeito ao colega que proferiu esse pronunciamento. Não se pode afirmar isso nunca. E a história está toda cheia, desde a Surbanipal lá até hoje. Não, né? E às Forças Armadas cabe, isso é constitucional, todo mundo sabe, esse direito. Direito e dever. Eu queria dizer, então, para Vossa Excelência que não é opinião geral isso, não é só porque Bolsonaro e eu fomos militares, não. Muita gente sabe exatamente que tem que haver Forças Armadas, senão fica igual o Kuwait lá, entra em bruto e acaba, granada. Quer dizer, quando os países hegemônicos decidem fazer o que eles querem, se não houver um exército, fazem exatamente muito mais do que querem. Quer dizer, a história de países que vivem em sã harmonia é uma história de conto de fadas. Queria deixar bem claro para Vossa Excelência. Segundo, também, que a aeronáutica tem que abrir mão de cuidar do espaço aéreo. Isso também é pueril. Extremamente pueril. Como o meu colega aqui hoje, o colega Bolsonaro, disse, como é que a gente vai mexer na coisa que está dando certo? Eu estive na Amazônia há pouco tempo, e aliás nós estivemos também, convite do comandante do Exército, e vimos o Hospital Militar, onde eu trabalhei há mais de 30 anos. Não aquele, né? Trabalhei no Hospital Central do Exército do Rio. E uma colega minha,
ficou impressionada com a limpeza, disse, puxa, não vejo uma gaze no chão. Eu digo, claro, se tiver gaze no chão, vai preso. O problema é simples, simples. Obedece porque tem que obedecer e ponto final. Não fica essa história de falar 10 horas a mesma coisa e não faz. Então, o que acontece no hospital militar, comparado com o hospital público, onde eu também trabalhei, onde baratas andam nas enfermarias, falo de cátedra, Eu sou formado há mais de 30 anos em medicina. Então o senhor vai ao hospital, sem citar nome, nossos hospitais, Rio de Janeiro, eu vi baratas andando. 20 anos depois, há baratas, que são netas, bisnetas, tataranetas, daquelas baratas. Porque falta ordem, falta disciplina, o que existe nas nossas Forças Armadas. Quer dizer, não há leilão de nada, o jeito cumpre, ponto final. Dizer para o senhor, então, que não é também opinião geral que a aviação, que a aeronáutica deva abrir mão, pelo contrário. Deve continuar, e aqui eu me permito até acrescentar a Vossa Excelência disse que não luta. Perdoe, Excelência, deve lutar, sim, porque funcione muito bem. Controle aéreo é segurança nacional. Bom, no que concerne aqui, um reparo, quando Vossa Excelência falou e com a educação que o caracteriza, e com todo respeito, Vossa Excelência falou sobre os aviões que estão atravessando fronteira, levando tóxico, levando contrabando de armas. Um colega do senhor, cujo nome eu não sou autorizado a citar, colega do senhor oficial general, disse-me que numa certa região fronteiriça, na zona oeste do Brasil, ali pelo menos 300 aviões cruzam o espaço, e inclusive o piloto do avião clandestino, de quando em quando se dá ordem para ele parar, ele faz um gesto obsceno. Não preciso repetir aqui o gesto. E eu perguntei, estava conversando com o Bolsonaro aqui do lado também, por que não se abate o avião? Dá-se ordem, desça. Ele faz um gesto obsceno, desça a segunda vez. Por quê? Nós estamos na Comissão de Relações Exteriores e Segurança Nacional. E a nossa presidenta, que uma atuação que todos elogiamos. Por que não se pensa em que o Congresso se movimente e estabeleça isso? E depende aqui desta casa, não dos senhores. Porque se os senhores tiverem passe livre para isso, eu tenho certeza que um comandante militar não dorme em serviço. Basta bater o primeiro, e acaba isso de vez. Não, basta bater o primeiro, tem que bater um primeiro, que ele diz que vai embora, e ele disse aí, tem uma gravação, o senhor chegou agora, não ouviu, tá uma gravação, ele dizendo assim, não vão derrubar a gente não, e não derruba não mesmo, entendeu? Só que porque às vezes é fazendeira, não sei o quê, mas se for um fazendeiro de bem, ele não tem por que continuar, ele desce, não é verdade, comandante? Ele desce, o que eu estou dizendo, Vossa Excelência sabe, claro, eu estou dizendo para os colegas, por que não se dá ao nosso comandante que está no avião de casa o direito de abater? Que vem daqui ali. Vossa Excelência falou da colcha curta, e de novo a gente está conversando. Mas, ministro, qual é o órgão que não está de colcha curta? O comandante da Marinha disse-nos aqui, com uma sinceridade impressionante, que por ano está perdendo navios que não tem como recuperá-los. Vossa Excelência nos disse que, deixa eu ver os números bonitos, que das 714 aeronaves, 350 indisponíveis. Pergunta do Bolsonaro que ele não fez, que ficou muito entusiasmado. A pergunta é dele. Há combustível para as outras 350, comandante? Pergunta para Vossa Excelência. Há combustível? Ou também falta combustível? Há alimentação para que as nossas praças, porque no Exército eu sei que não há, para que as nossas praças tenham aquele coleguismo e fiquem o dia inteiro no quartel ou tem que almoçar em casa? Pergunta. E se não há, a resposta todos sabemos, porque a resposta é a mesma em todos os níveis. Faltam recursos. Ministro de Transportes, Ministro da Saúde, todos. Faltam recursos que são desviados e nós sabemos como e para quê. Desviados oficialmente, para pagar o serviço de dívida pública. E aqui eu queria também falar do que o meu amigo aqui, colega, falou. Já fizeram tudo o que quiseram antes, privatizaram tudo. Vale do Rio Doce, gigante, gigante da mineração, privatizaram a Excelsa, a Siderúrgica Nacional, tudo. O que falta? Como ele diz, falta a Previdência. Falta a Previdência. E aí está a briga aí fora. Vossa Excelência falou das 180 mil horas de voo. E Vossa Excelência mostrou também, com uma honestidade muito bonita, que não tem sido assim. E ainda uma palavrinha final sobre a Amazônia. Digno de elogio o trabalho da Força Aérea que Vossa Excelência dirige. Nós estivemos, nós dois dessa comissão, estivemos agora recentemente lá e testificamos in loco o trabalho belíssimo que a aeronáutica faz. Belíssimo. Levando alimento, levando remédio, atendendo aquelas populações ribeirinhas, locais onde não há acesso a nada,
onde vivem quase que na idade da pedra. E a única mão amiga que chega é a mão das Forças Armadas. Era interessante que a nossa casa acordasse para isso. Que o nosso Congresso aqui percebesse esse papel extraordinário que tem as Forças Armadas em conjunto, e em particular a Aeronáutica. A Aeronáutica como ponte, levando, produzindo aquilo que o Marechal Rondon falava, integração. Eu fiz só aquelas 2 perguntas para Vossa Excelência e queria parabenizá-lo pela beleza da exposição que eu já conhecia e dizer-lhe que eu creio que chegará o dia em que esse ranço antimilitarista desaparecerá também desta casa e que os congressistas perceberão que é nas Forças Armadas que reside, sem dúvida, o maior exemplo de democracia. Eu sou um exemplo disso, porque sem as Forças Armadas não teria me formado em médico. Obrigado, Vossa Excelência. De acordo com o artigo 9º, parágrafo 4º, pela representação do PRONA, conceda a palavra ao nobre líder Enéas. Sua Excelência dispõe de 5 minutos na tribuna. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou ler para o plenário e para os espectadores uma carta que entreguei em mão a Sua Excelência, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor doutor Maurício Correia, digníssimo ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Venho por meio desta comunicar a Vossa Excelência que estive presente por ocasião de sua posse no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, mas, por um equívoco no cerimonial, fui conduzido ao Salão Branco, de onde assisti a toda a cerimônia pelo telão. Assim, fiquei sobremodo impressionado com a clareza com que Vossa Excelência expôs sua preocupação com os rumos da política nacional, fundamentalmente no que concerne à análise que vi e ouvi ser feita sobre a tão decantada reforma do Judiciário. Testifiquei ao vivo a preocupação de Vossa Excelência com a absurda carga processual, superior a 160 mil processos, a que foram submetidos os 11 ministros dessa Corte em 2002, o que representou uma cifra em torno de 1.400 processos por mês para cada ministro, número que foi superior ao volume de todos os processos no exercício de 1988. Notáveis também os exemplos, pinçados por Vossa Excelência, em que foi feita a comparação com a Suprema Corte Americana e órgãos similares da Espanha, França e de Portugal. Na verdade, como bem asseverou Vossa Excelência, o problema não é só do Supremo Tribunal Federal. Estende-se a toda a magistratura nos seus diversos níveis em todo o país. O Partido de Reedificação da Ordem Nacional PRONA, do qual sou o presidente nacional, tem sido o único partido político na Câmara Federal a se manifestar e a votar em posição contrária às teses que vêm sendo aduzidas pelo Poder Executivo nas recentes medidas provisórias. Quase todas elas têm visado a aprofundar a situação de dependência externa da nação em relação ao sistema financeiro internacional, haja vista a quebra do artigo 192 da Constituição Federal. Preocupam-me questões viscerais, como a taxação dos inativos, o teto único para funcionários públicos e empregados do setor privado e toda uma série de outras medidas propostas que, indiscutivelmente, levarão a um aprofundamento da injustiça social que já pesa sobre a maior parte da sociedade brasileira. Nesse particular, na qualidade de líder da bancada do PRONA na Câmara Federal, apresento a Vossa Excelência a minha total, absoluta e irrestrita solidariedade aos argumentos que Vossa Excelência expendeu acerca da condição insólita dos membros da magistratura que, por exercerem função peculiar e especial, não podem ser submetidos de maneira discricionária aos ditames de uma reforma do Judiciário que vinha a lhes tirar o direito adquirido, ainda mais quando se leva em conta o fato de ser o Poder Judiciário o último escalão de defesa da sociedade, sendo quase certamente dos 3 poderes aquele que tem tido a postura mais independente. A serem aprovadas algumas das ideias que vêm sendo ventiladas como fazendo parte da reforma do Judiciário, a nação terá que suportar uma perda considerável no seu quadro de magistrados, que já é pequeno para as necessidades do Brasil, uma vez que muitos deles afastar-se-ão do poder público, sendo necessária a realização de mais concursos nos quais
certamente ter-se-á que baixar o nível de exigência, tudo levando a uma deterioração do quadro vigente, com repercussões seríssimas para a manutenção e o bom funcionamento do Estado de Direito. Nessa breve exposição que faço a Vossa Excelência, desejo com a maior ênfase possível e com a veemência que caracteriza o meu discurso, dizer-lhe que estarei, dentro dos próximos dias, lendo essa mensagem na tribuna da Câmara, visando a fazer um alerta prévio aos meus colegas deputados sobre as consequências extremamente perigosas que poderão resultar da adoção de certas medidas concernentes à chamada reforma do Judiciário. Aceite, Vossa Excelência, os meus cumprimentos e a minha saudação, embora serôdios, a posse de Vossa Excelência no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, marco histórico e definitivo na vida de Vossa Excelência, cargo no qual, sem dúvida, poderá Vossa Excelência Vossa Excelência manifestar seu elevado espírito patriótico e sua preocupação imarcessível com os destinos da nação e do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Enéas, Prona de São Paulo. Meu general, primeiro a palavra que eu vi aqui do nosso colega, doutor Mauro Lopes, que é deputado por Minas, e que me agradou bastante, queria fazer eco, repetir. Quem passou pelo Exército aprende a ter disciplina, hierarquia, ordem, respeito e solidariedade por aqueles que o cercam. Eu tive a honra, deixa eu marcar o tempo para não ser chato, 12h50. Eu tive a honra, quase meio século atrás, de servir no Exército. Estive no Hospital Central do Exército, ao qual o meu colega aqui, Bolsonaro, referiu-se. E sofro, como ele, com tudo que está aí. Com os colegas que acompanham o que se passa, não só no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, em tudo aquilo que decorre do poder nacional. Então, o primeiro ponto aqui foi para... Naquela época, eu aprendi que eu tenho que respeitar meu semelhante. Eu tenho que ficar calado quando alguém fala, aprender a ouvir. E quando eu falar também, que os outros ouçam. Essas noções seguem-nos, como disse o meu colega, por toda a vida. São uma espécie de bússola que nos orientam. Por necessidade de sobrevivência, eu fui para o Exército. Escrevi em Belém do Pará uma carta para o, provavelmente já falecido, Coronel Ernestino Gomes de Oliveira, um menino pobre, humilde. E recebi do representante da instituição mais democrática que eu já vi no Brasil, o Exército. Recebi uma carta de próprio punho. Naquele tempo não havia computador. Ele me disse que fizesse concurso lá, que eu tinha feito CPUR. Faça um concurso, que eu disse, eu quero ser médico. E a mãe não dá para mim, eu tenho que ficar o dia todo. Faça o concurso, meu filho, você vai fazer escola de saúde e vai trabalhar no HCE. Eu segui a orientação dele, me formei médico e deixei o Exército. E me arrependo até hoje. General, o segundo ponto é agradecer. Estou agradecendo ao senhor, que é o comandante maior, ministro. O resto é eufemismo, é o nosso ministro. E eu tenho o direito hoje de dizer isso. E agradecer também o convite recentemente me foi feito pelo senhor, a mim, ao Coronel Alves, ao deputado Bolsonaro, a nossa colega Beata, para irmos à Amazônia. E queremos de público, e que fique registrado, eu quero testificar a veracidade das suas informações. Nós todos que lá estivemos, vimos o esforço estrênuo que os senhores fazem para levar não só mantimentos, educação, mas levar também a solidariedade, o braço amigo que aí foi projetado. Isso eu estou dizendo de público, porque nós todos fomos testemunhas, lá vimos. O agradecimento. O terceiro, no que concerne ainda a questão amazônica. A nossa colega, infelizmente saiu, ela falou que parece que é planejado. Eu me permito dizer que sou estudioso do assunto. Não parece, é planejado mesmo. É planejado mesmo. O processo de esfacelamento das Forças Armadas, e aqui não vale só para o nosso Exército, Marinha, Aeronáutica, e aqui estiveram os comandantes das 3 armas. Esse processo é notório, é claro, é meridiano, é cristalino. O que se planeja é o exício das Forças Armadas. Eu traduzo, exício, ruína. O que se pretende é criar uma gendarmeria. É que nós tenhamos nas nossas Forças Armadas apenas a defesa da ordem pública. Esse é o projeto. É atrás disso que se esconde toda a falácia que se apresenta a cada dia. A cada dia
Senhor, general, eu quero insistir nisso antes de passar. O senhor nos falou que a munição da tropa caiu de 90% para cerca de 9%, 10%. O senhor nos falou que os combustíveis são insuficientes, que há necessidade de equipamentos de manutenção, e o senhor, com todo o respeito ao comandante-geral das Forças Armadas, com a autoridade suprema, o senhor disse que não há recursos. Nós todos aqui, parlamentares, sabemos, a não ser aqueles que tenham hemianopsia lateral homônima, cegueira específica, que recursos há de sobra são desviados oficialmente para pagar serviço de dívida pública. E se eu estiver dizendo mentira, que algum colega me interrompa. 2/3 do erário são desviados oficialmente. Não estou falando de roubo e corrupção, nada disso não. Falando de desvio oficial. Levantam-se vozes cada dia no Congresso aqui para falar contra isso. Vozes esparsas que rapidamente são silenciadas. Porque está se falando contra o poder maior. O poder, na verdade, ele é mundial. Na verdade, esse projeto de aniquilamento, de destruição, ele vem caminhando para e passo com destruição da soberania. E para chegar bem perto ao fim, eu queria dizer que restam-nos as seguintes perguntas. Perguntas que foram feitas para Sua Excelência o Comandante da Marinha, respondeu aqui, na comissão brilhantemente dirigida pela nossa presidente. E o comandante da pergunta é clara, meu general, com todo respeito. Imaginemos, como exercício apenas de raciocínio, que tivéssemos que reagir. Não estou falando em guerra na selva. Nós documentamos o esforço dos nossos jovens lá. Mas imaginemos que o nosso exército, com as condições que tem, com o contingente pequeno que tem, tivéssemos que reagir a uma investida, e não é nada de estrambótico que estou dizendo, uma vez que todos nós acompanhamos no último século o que ocorreu com Granada, com Kuwait, etc. Imaginemos que nós tivéssemos que resistir. A pergunta é sincera para o nosso comandante. O comandante da Marinha já se pronunciou aqui. Nós teríamos condições hoje de resistir a uma investida armada? Perdoe minha pergunta bem franca, que eu sei que é minha e dos outros colegas militares que foram colegas. Muito obrigado pela brilhante exposição com que o senhor nos honrou, nos brindou, e também com a situação clara que o senhor nos apresentou, a penúria em que se encontram as Forças Armadas. Muito obrigado, senhor. Recurso, vamos aplicar no que já existe, vamos dar condições para o que já existe. Eu agradeço a Vossa Excelência, eu fui mal, me exprimi mal, eu não disse que seria, eu digo que pretende ser também, pretende se transformar, não será mais, transformar as Forças Armadas em... Transformar, é a pretensão, não nossa, claro aqui, mas nós sentimos a fumaça no ar, e de quando em quando ouvem-se pronunciamentos escabrosos a esse respeito, desviar as Forças Armadas com a alegação tola, pueril, de que não há guerra à vista. Então, só deveriam, já ouvimos isso até na comissão, ser deslocadas para isso, uma força, foi isso que eu quis dizer. Obrigado ao senhor. A senhora me dá 30 segundos? Pois não. Pode marcar, 30 segundos. Eu queria, com respeito ao meu colega, só chamar atenção para 2 dados, e que o senhor foi conservador. O senhor só para amarrar. O senhor falou que ano passado foram 50 bilhões. Não, eu tenho dados oficiais do Banco Central, subestimados, como tudo que é feito. 113,9, 114. Não, oficiais, por favor. Só um minutinho, aí é estaduais, municipais e federais. Tudo, exatamente. Não, eu estou falando só da verba federal. Não, um minutinho. O Banco Central é de tudo. A gente tem que sobrou 114 bilhões. Concordo. Não estou discordando. Não, por favor. Quando eu falei da verba federal, foi 52 bilhões. Sim, o senhor está falando só de União. De juros, exato. Não, um minutinho, mas é bom lembrar eu concordo que o exagero parte para estados e municípios e que nós estamos trabalhando para banqueiro. Senão não passa de 30 segundos. E segundo, quando o senhor falou, com toda a propriedade, foram pagos 20 agora, é bom lembrar que o estoque da dívida, apesar de estar pagando tanto, aumentou 47 bilhões. Diante desses valores estratosféricos, é que soam, perdoe-me, risíveis as nossas preocupações com alguns bilhões, só isso. Comandante, o senhor sabe que essa comissão dá muito orgulho para nós todos. Nessa comissão o senhor tem todo tipo de personalidade, mas todas as personalidades brilhantes. Além de eu ter um deputado Jair Bolsonaro, que é um homem que está constantemente brigando, eu tenho um deputado Enéas, que é um homem que teve 1,5 milhão de votos. Eu tenho o deputado Babá, que é a honra nossa, da coerência que o Partido dos Trabalhadores devia ter. Eu tenho aqui um deputado Feu Rosa, que é a briga permanente dentro do PSDB. Eu tenho aqui a Luciana Genro, que é outra deputada que apareceu, mas depois acabou indo embora. Então essa comissão aqui, comandante, é uma comissão plena, total,
capaz e eficiente. Eu acho que se o Exército Brasileiro pegar essa comissão vai guerrear em defesa do Exército. Senhor presidente, pois não, deputado, na qualidade de líder, se Vossa Excelência permite. Claro, permita a palavra com Vossa Excelência. Não, eu agradeço a atenção de Vossa Excelência, eu falo raramente. E esteja tranquilo, serei breve. É apenas para apresentar para Suas Excelências, os senhores governadores, um ponto de vista só, para o qual eu peço apenas a reflexão de Vossas Excelências e, é claro, a atenção dos colegas. Eu tenho uma posição extremamente clara e muito definida, posição da qual participamos nós, os 6 colegas, um colega aqui do lado, médico, que fomos eleitos a partir de minha votação, os senhores conhecem, foi a maior da história do Brasil, e de alguns colegas aqui presentes que têm se manifestado no mesmo sentido, na mesma direção, no mesmo sentido. Excelências, senhores governadores, senhor presidente, senhores colegas, nós estamos colocando pequenos emplastros em feridas gigantescas. A tão decantada reforma da Previdência, perdoe-me a rudeza da expressão, não vai reformar coisa alguma. Eu estou fazendo um comentário para o qual, não estou fazendo perguntas, isso é uma convicção, fruto de estudo sobre o tema, e não estou atacando ninguém em particular, nem citando nome algum. Eu quero apenas, em pouco tempo, declinar um ponto de vista que resultou de uma observação circunstanciada, de um modelo apodrecido, infecto, nauseabundo, que na verdade faz com que o nosso país seja uma colônia. Na verdade, toda a questão que aflige os estados de Vossas Excelências e os outros estados da União, porque nenhum estado está bem, refere-se a uma condição precípua. Nós funcionamos exatamente como éramos na época do Império, ou antes. Nós trabalhamos e produzimos, mandando recursos para a metrópole. Vossas Excelências pagam dos seus recursos uma quantia enorme, indiretamente, quando transmite essa importância aos cofres nacionais, indiretamente estão subvencionando as potências alienígenas. As taxas de juros pagas continuam sendo algo aviltante. O estoque da dívida pública, apenas a dívida interna, nos 4 meses do atual governo, aumentou em 47 bilhões de dólares. Em português claro, nada está melhorando. O nível de desemprego aumentou brutalmente para caracterizar de forma clara, quão tola, quão nécia é uma assertiva que diga que está melhorando. Nada está melhorando. Há que, perdoe-me, Vossas Excelências, pensarmos com profundidade que em qualquer instante é tempo, que a nação não vai à falência. Como já ouvi outros falarem. Estou falando como líder do partido. Em qualquer instante é possível parar, meditar e Vossas Excelências, na condição de governadores, estando no Executivo, tem mais força que nós aqui, para diante daqueles que detêm os destinos da nação no nível maior, no Executivo Nacional, mostrar-lhes de maneira clara que é impossível continuar assim. A sangria faz com que a nação seja dessangrada até a última gota. Sem querer cansá-los, isso é apenas um comentário. Um comentário de quem vem estudando a questão e que viu no governo transato, quando Sua Excelência, o ex-presidente, assumiu, havia uma dívida de 50 milhões, a dívida mobiliária interna. Quando Sua Excelência se afastou, essa dívida estava em 500 e ultrapassando essa cifra. O cenário não é diferente. Estamos de joelhos no cenário internacional. Vendemos riquezas nossas a preço de banana. O nióbio, mineral estratégico, sem o qual não se constroem aviões supersônicos e do qual nós somos o maior detentor do mundo, ele continua sendo vendido pelos preços determinados lá fora. A última palavra, estou no 3º minuto e acabarei. É pedir a Vossas Excelências, é um pedido, que Vossas Excelências meditem, porque senão daqui a algum tempo, não mais talvez comigo aqui ou com o doutor Colares, estar-se-á reunindo um grupo outra vez, para discutir não mais reforma previdência, uma outra reforma qualquer, para abocanhar cada vez mais recursos, para satisfazer ao sistema financeiro internacional. Muito obrigado, senhores. Só isso. Senhor presidente, na qualidade de líder, deputado, só um minuto. Vossa Excelência pode usar a palavra como líder para fazer alguma comunicação, para discutir não. Para discutir é na hora da inscrição. Obrigado, senhor presidente. É para alguma comunicação? Não, senhor, apenas era um comentário, mas se não pode, perfeitamente. Sou disciplinado, Excelência. Muito obrigado. Vossa Excelência dá um bom exemplo para todos. Não, deputado,
Não, só... Deputado, o regimento declara que o encaminhamento de requerimento é um encaminhamento a favor e um contra. E eu dei a palavra ao líder do PFL para encaminhar. Está em votação, orientação de bancada. Como voto prona? Doutor Enéas, deputado. Como voto prona? Um minuto para orientação de bancada. Como voto prona, não quer fazer orientação? Vai sentar aqui o colega. Não, conta a partir do momento que eu começar a falar. Um momento, por favor. Dá para o senhor sentar, por favor? Atenção, não estou ouvindo o deputado Prona. Só um minutinho. Pois não. Eu vou começar. Não, só um minutinho. Presidente. Não, eu estou pedindo para o senhor... Não, escuta, eu fico Deputado calado Amora, todo por mundo. favor, deputado Almir Moura. Vamos deixar o doutor Enéas fazer a orientação da sua bancada. Por favor. Eu fico calado o tempo inteiro. Sou incapaz de elevar a voz. Por favor. Com a palavra, deputado. Vossa Excelência me dá o direito de me manifestar. Como líder, eu só tenho um minuto. Um minuto como orientação de bancada. Só tenho um minuto. Como orientação de bancada. Pois não. Por favor, presidente, um minuto de silêncio. Não, deputado. Ele tem direito como líder, presidente. Deputado, tá aqui. por favor, eu não vou poder continuar a votação. Eu dei a palavra a Vossa Excelência mais de 15 vezes hoje. Quando terminar a orientação, eu lhe darei a palavra, deputado. Ele é o líder... Não, mas eu estou dando a palavra como orientação de bancada. Já encerrou o período de encaminhamento. Pois não, senhor presidente. Eu queria chamar a atenção. Por favor, senhores membros. Por favor. Deputado. Não, porque... Deputado, eu não posso fazer silêncio absoluto. Eu peço licença, Vossa Excelência, haverá silêncio, sim. Peço licença, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores colegas, o momento pelo qual esta casa está passando... O momento pelo qual esta casa está passando é de extrema preocupação para aquilo que se chama democracia brasileira. Eu peço licença, Vossa Excelência, para fazer minhas as palavras do deputado Onyx Lorenzoni. Tudo que está ocorrendo aí fora é reflexo do que já ocorreu aqui dentro. Tudo que está sendo proposto pelo Executivo é definitivamente contra todo o quadro de funcionalismo público brasileiro. É preciso que nossos colegas tenham consciência plena de um momento de convulsão que está iminente. Daqui a pouco, Vossa Excelência, não mais o presidente da Câmara, será obrigado a pedir que se evite o lixamento de um ou outro colega. Eu quero dizer para vós, lixamento lá fora, quero dizer a Vossa Excelência que é fundamental que seja adiado. Minha posição sempre foi clara. Eu sou contra a proposta de reforma da Previdência. Absolutamente contra. Mas eu gosto de hora. Um minuto, então, Excelência. Atenção às galerias. Eu não vou permitir manifestação das galerias. Senhores das galerias. Não vou permitir manifestação das galerias. Senhores das galerias, deputado. Mantenham-se calmos, é mais fácil entender. É mais fácil ouvir. Senhor presidente, o que eu peço é serenidade. Deputado, para concluir, um minuto para orientação. Vossa Excelência ultrapassou de muito. Vou concluir, com todo respeito a Vossa Excelência. Eu sou disciplinado. Não será com gritos que se conseguirá mudar o cenário. É preciso que os nossos colegas se conscientizem. O pedido de adiamento é extremamente válido. Diminuirão as tensões. Não mudará em nada, quero crer, as convicções já assumidas. Mas haverá um debate mais profundo. E poderá ser, quem sabe, que Suas Excelências, os governantes, consigam convencer-nos daquilo que nos parece possível. Para concluir, a posição do Prona é pelo adiamento e é contrária à proposta apresentada pelo governo. Obrigado. Pois não. Pela ordem, senhor presidente. Na qualidade de líder, senhor presidente. Quem pediu a palavra? Doutor Enéas. Na qualidade de líder, posso agora manifestar, senhor presidente. 5 minutos. Vossa Excelência ainda agora me disse que votasse sim ou não. Eu obedeci. O encaminhamento é só um minuto, deputado. Mas antes de mim, acabou o líder de falar 5 minutos, Excelência. Eu só quero o direito de... Eu vou dar a Vossa Excelência os 5 minutos, mas não vou dar mais nenhum outro líder, porque eu fui advertido pelo regimento que só posso dar 1 minuto, que é encaminhamento. Deputado Ieda Cruz, é difícil conduzir um plenário de pessoas tão gradas como essa. O deputado Enéas, ele, nas diversas sessões, ele tem ficado privado da palavra. Mas eu vou dar ele essa palavra. Não.
Eu sou absolutamente disciplinado. Se Vossa Excelência Na disser verdade, que não, eu me equivoquei ao dar 5 minutos ao deputado Poderni Avelino. Eu acho que a gente não deve insistir no erro. Mas Vossa Excelência use rapidamente, com moderação, e faça o seu pronunciamento. Sempre falo com moderação, Excelência. A questão que... Deixa eu olhar para o relógio. 14:18. A questão que precisa ser apresentada... A questão... Vamos ouvir o deputado doutor Enéas. Deputado, use o seu tempo. A questão... Aí eu teria que passar a palavra a outra, eu não consigo. Não, pode contar o tempo, eu espero em silêncio, não tem problema nenhum. Está o meu tempo, uma contada. Senhor presidente, eu estou habituado a falar e ouvir. Tenho respeito pelos colegas e espero mesmo por mim. A questão que precisa ficar clara para a população brasileira quando assiste a todas as diatribes que se lançam, né, de um lado para outro, é bem simples. É que nós estamos, os poucos aqui, que nos manifestamos contra a proposta governamental, nós estamos nos insurgindo com uma expressão que em latim é bem clara, chama-se jus sperneandi. Nós temos observado que as forças do governo estão absolutamente cônscias de que já ganharam, já resolveram, já enfim estão prestes a concluir aquilo que é o seu desiderato. E qual é o objetivo precípuo da ação governamental em pauta? É agigantar cada vez mais o fosso que existe, fosso gigantesco, monumental, entre uma população que não tem assistência a quase coisa alguma e um núcleo pequeno. Esse núcleo pequeno não está nos funcionários públicos. Este núcleo pequeno está naqueles que vivem às custas do chamado grande capital, no que concerne fundamentalmente aquilo que é representado pelos lucros do sistema financeiro internacional e daqueles que o representam na nossa pátria. Tudo que está sendo feito no sentido de tirar de funcionários públicos alguma vantagem, taxar inativos, aposentar quase cadáveres, observar recursos mínimos que serão retirados de pessoas que já têm tão pouco. Tudo isso, na verdade, vem ao encontro de um projeto diabólico, de um projeto monstruoso, que pretende, acima de tudo, caminhar cada vez mais para transformar a população brasileira numa população de servos. Na verdade... Para concluir, deputado. Eu não tenho 5 minutos, eu estou marcando o tempo, senhor presidente. Vossa Excelência me dá ou não o tempo. Vossa Excelência, eu sou disciplinado, Excelência. Prossiga. É fundamental que a população tome consciência de uma vez que ela está sendo enganada, mas enganada com um sorriso falso, de maneira subrepetícia, como se todos nós da Câmara estivéssemos em um vale acolto de pascácios. E bom, para o português mais simples, é um refúgio de imbecis. Parem os senhores governistas de pensar que somos todos idiotas. Nós sabemos que já perdemos. Não há dúvida quanto a isso. A maioria que os senhores detêm na mão é esmagadora. Mas não nos tratem como mentecaptos. Nós sabemos exatamente que os funcionários públicos são vítimas. Não são os responsáveis pelo que aí está. O rombo gigantesco, mefistofélico, diabólico, que vem ocorrendo há décadas e que se agigantou agora, uma vez que a dívida pública aumentou, uma vez que as taxas de juros aumentaram, uma vez que o desemprego cresceu. Tudo isso faz com que sejam ridículas, risíveis as teses apresentadas pelos senhores donos do poder. É apenas um aviso para a população. Eu não estou sorrindo, como fazem alguns dirigentes. Não há do que sorrir. Tenhamos pelo menos respeito por quem se manifesta. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado doutor Enéas. Excelentíssimo senhor presidente, recebi um comunicado que assinei de modo espontâneo, absolutamente espontâneo. Uma nota à imprensa que, acredito, será divulgada dentro em pouco, na qual já identifiquei assinaturas do líder do PFL, do PSDB e de praticamente todos os outros partidos. Eu me permito, com sua permissão, ler a nota que assinei de maneira espontânea.
e quero a permissão de Vossa Excelência para fazer um outro comunicado depois. Pois não. O presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, marcou os primeiros meses de sua gestão pelo mais profundo respeito às instituições democráticas, pela defesa da soberania e independência do Poder Legislativo e pelo equilíbrio na busca de soluções para os graves problemas que enfrenta a nação brasileira. Queremos, nessa oportunidade, afirmar o nosso apoio e apreço pelo papel até aqui desempenhado pelo presidente João Paulo Cunha no exercício de suas funções constitucionais e, mais do que isto, hipotecar nossa confiança na atuação firme e serena diante das graves questões que será obrigado a enfrentar no futuro imediato. Esta é uma manifestação dos líderes, quero crer em sua totalidade, defendendo Vossa Excelência de possíveis acusações que possam estar ou venham a ser feitas. Mas quero aproveitar a oportunidade, presidente, para deixar clara a posição que sempre defendi. De forma alguma, isto implica, na minha assertiva aqui feita, a minha anuência ou a do partido que represento, ao partido que hoje detém o poder no país. Entenda, Vossa Excelência, que, membro da Comissão de Reforma da Previdência ontem, de modo contundente e claro, como sempre faço, externei minha posição, que é a posição do partido que presido, frontalmente contrária à proposta que foi apresentada naquela comissão. Entristeceu-me sobremodo a maneira como os trabalhos foram conduzidos, não referindo-me de maneira desairosa à atuação do presidente, não é isso, mas apenas pela retirada de modo súbito de alguns colegas que quase certamente votariam contrariamente à proposta, e os nomes são conhecidos de todos. Inclusive o vice-presidente da comissão, pouco antes de votar, teve seu nome absolutamente anulado na lista. O seu partido o retirou, segundo o presidente, ele não pôde participar. Na verdade, e o momento não é talvez o adequado, mas é preciso que fique bem clara a posição. Uma coisa são as ideias, e elas se mantêm firmes. A minha postura, senhor presidente, e a do partido que criei, é postura de ordem. O nome do PRONA é Partido de Retificação da Ordem Nacional. Quando Vossa Excelência mandou chamar a polícia, Vossa Excelência estava querendo ordem. Eu não poderia ser contra isso. Apesar de discordar de tantas outras coisas, não da sua atuação, em nenhum momento disse isso, mas da atuação no nível mais alto do Executivo. Discordar, por exemplo, da anuência, ou quase anuência, com que se está permitindo que ocorram invasões de terras, e mais do que isso, na cidade, em São Paulo, na Brigadeiro Luiz Antônio, Hotel Danúbio, onde tive alugada uma suíte por 10 anos, onde morei por 10 anos. No Hotel Danúbio houve uma invasão de indivíduos não mal vestidos, quebrando completamente ordem. Como podemos imaginar que se aceite a invasão de um prédio? E eu estava conversando com o doutor Aleluia, e se lá estivesse um cidadão armado lá dentro, ele teria o direito legítimo, constitucional, de metralhar os invasores. Então, a minha mensagem é sempre essa de ordem. Eu respeito o trabalho de Vossa Excelência, sempre o respeitei. E estou fazendo minhas as palavras de quem redigiu, não sei exatamente. Porque Vossa Excelência tem se mantido nesta casa com respeito a todos os parlamentares. Quem disser o contrário está mentindo. Tem havido respeito pleno. Até para aquela representação que Vossa Excelência criou para 2 partidos, o nosso e o PV. E Vossa Excelência criou uma figura, a representação. Vossa Excelência tem nos chamado para as reuniões. Será exatamente mentiroso quem disser o contrário. Essa nota irá à imprensa e representa a postura não somente minha, mas de qualquer parlamentar que tenha lucidez nesta casa. Deixo bem clara a separação, senhor presidente, entre o respeito ao seu trabalho, à sua atuação e, lamentavelmente, o governo no que concerne ao Poder Executivo. Não vejo, não aceito, tenho manifestado, e Vossa Excelência sabe, de público, a minha postura, porém, de maneira respeitosa. Jamais lancei nenhuma diatribe contra qualquer colega. Jamais houve qualquer ofensa pessoal. Mas eu não aceito que se continue o que ocorria antes. Eu não aceito que o país esteja de joelhos no cenário internacional.
Presidente João Paulo Cunha, quero crer que daqui a pouco a nota estará à imprensa. Muito obrigado a Vossa Excelência, e isso é absolutamente sincero de minha parte. Muito obrigado. Obrigado. Deputado Enéas, completar. Com devido respeito, esqueci algo importante, Excelência. Quero eu crer que há uma falha nesse regimento. Eu quero crer que é uma excelente oportunidade para que Vossa Excelência convoque, dentro das normas que Vossa Excelência conhece, melhor que eu não sou entendido em regimento, para que Vossa Excelência, nem outro presidente no futuro, tenha que passar por esse pequeno dissabor. Porque é absurdo que não exista o direito regimental a Vossa Excelência para chamar a Polícia Militar. É absurdo, porque se Vossa Excelência prevê que a ordem pode ser quebrada, quero eu crer, e ninguém pode ser contrário, que o regimento deve prever. Tudo o que está ocorrendo, a gritaria toda, é baseada nesse senão. Eu peço a Vossa Excelência, leve em consideração o que estou pedindo, no sentido de defendê-lo e a instituição. Obrigado, senhor presidente. Você dá a palavra ao nobre deputado Enéas, líder do PRONA. Senhor presidente, sem dúvida exemplar o trabalho feito pelo relator, doutor Biscaia. Mas eu ouvi atentamente tanto a exposição do relator, quanto o comentário especial feito pelo doutor Moroni Torga. Chamou minha atenção o seguinte: é indiscutível, é irrefragável a tese do doutor Moroni. Não há como uma criança de tenra idade defender-se de uma agressão monstruosa desse gênero. Não há como. Já o adolescente, 15, 16 anos, tem essa condição. Eu pensei no seguinte: uma proposição apenas para Sua Excelência o relator, se pode aceitá-lo ou não, isso independentemente de qualquer crítica, uma vez que o trabalho é de excelente qualidade. Por que se o artigo 232 explicita de maneira tão clara o crime de explorar, expor ou utilizar criança ou adolescente, com o fim de obter para si ou para outra em indevida vantagem, e se o inciso 1, aliás, o parágrafo 2, parágrafo 2 diz que a pena é aumentada em até 1/3, existem dois incisos, o inciso 1 se resultar perigo direto ou iminente à saúde da criança ou adolescente, e o inciso 2 diz se há concurso de 2 ou mais pessoas. Aqui exatamente, quero eu crer, mesmo com uma pessoa, o crime se configura muito maior em se tratando de uma criança. Por que não se inserir o inciso 3 especificamente? Isso não quebra a unicidade do trabalho, é apenas no sentido de atentar para aquela frase que todos usam em direito, pode a bunda, não nossa. Por que não garantir aqui? Por que não aumentar aqui? Só isso. A pergunta, se Sua Excelência o relator houver por bem aceitar, eu entendo que nós agiremos de maneira mais contundente, privilegiando esse direito da criança que não tem direito de se defender, mesmo com um só, o autor, que seja o autor. Então eu proponho isso, que se acrescente um inciso aqui, em se tratando da criança, como o próprio estatuto já prevê, e não o adolescente. Quer dizer, mesmo sendo uma pessoa só e sendo uma criança, a pena seria maior. Obrigado, senhor presidente.